Nossa segunda aula hoje, Direito Administrativo, do Mapeando, né? E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. Quais são os assuntos? A gente vai falar sobre princípios, regime jurídico, a gente vai falar sobre poderes, a gente vai falar sobre atos administrativos. O programa de vocês veio bem enxuto, mas vocês devem estar atentos, porque essa segunda aula é a aula que tem uma maior incidência de questões para o tipo de cargo que vocês estão procurando. Por quê? Porque quando vocês têm uma atuação, essa atuação é dependente do poder de polícia, né? E o que vocês praticam são atos administrativos. Então, é tudo que a gente vai fazer a análise agora. A análise dos poderes, a análise de atuação, para que a gente possa caminhar dentro dessa linha de raciocínio. Então, a gente começa aqui com a primeira questão. A primeira questão é da Procuradoria de Pernambuco, e ele diz assim: com relação à origem, às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e administração pública em geral, julgue que se segue o conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares, constitui o regime jurídico administrativo. Certo ou errado para vocês? Certo, né? O que é o regime jurídico administrativo? O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que vão ditar essa relação aqui, ó, administração pública e administrado. E essa relação aqui, ela está sendo construída no desenvolvimento da função de administrar. Lembre-se que o Estado pode desenvolver 3 funções: administrar, legislar e julgar. Quando a gente está analisando o desenvolvimento da função de administrar, a gente chama esse Estado de administração pública. Então, existem regras e princípios que vão ditar essa relação que a administração pública, na função de administrar, tem com o administrado, que somos nós. Esse conjunto de regras e princípios, ele se chama regime jurídico administrativo. Para que vocês possam entender essa análise, a doutrina majoritária diz que esse estudo de regras e princípios, ele tem 2 alicerces, os alicerces do regime jurídico. O primeiro alicerce se chama princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E o segundo alicerce se chama princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o que é que você tem que saber aqui, o que é que você tem que entender aqui? Que quando a administração pública está atuando no desenvolvimento da função de administrar, ela tem prerrogativas, ela tem poderes que a colocam numa situação de superioridade. Nós chamamos essa análise de ideias, de poderes e prerrogativas, de análise decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre particular. A administração vai ter uma atuação e ela vai dizer para o particular: ó, é mais importante isso para a coletividade do que o seu interesse. Por exemplo, na desapropriação. Quando ela desapropria um imóvel, ela diz: ó, é mais importante para a coletividade desapropriar o seu imóvel, que está dentro da ideia do seu direito de propriedade, para colocar uma escola, do que o seu direito de propriedade. Aí ela alega supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, um poder que ela tem, uma prerrogativa que ela tem. Então, para neutralizar um pouquinho esse poder, vem um outro princípio que funciona como uma restrição. Significa dizer que quando ela atua dentro dessa relação, ela tem que atuar para atender o interesse público. Ou seja, o interesse público, ele é indisponível, ele não pode ser posto de lado. Ela não pode atuar visando um outro interesse, ela sempre tem que atuar para atender o interesse público. Então, ela nunca pode botar esse interesse público de lado. Então, isso é uma prerrogativa, isso é uma restrição. São as balanças do regime jurídico administrativo, tá certo? Então, toda vez que a gente pensar em regime jurídico administrativo, a gente pensa: eu estou estudando as regras e os princípios que vão reger as relações que a administração tem com o administrado. Que é, pessoal, talvez a relação mais imediata que vocês têm na vida de vocês com o Estado. Porque o Estado,
ele está muito próximo do administrado na função de administrar. Tudo que ele faz, ele tem essa relação imediata, é diferente do julgar, é diferente do legislar, que é uma coisa mais longe. O administrar não, é uma coisa mais próxima. Eu sempre digo para o aluno que existem 2 direitos que estão 24 horas por dia com ele, que é o direito civil e o direito administrativo. Por que o direito civil está com ele? Porque o direito civil, ele rege as relações comuns, das pessoas comuns. As relações que você tem com as pessoas, no dia a dia. E o direito administrativo vai reger a sua relação com a administração na função de administrar. Então, se você acorda pela manhã para vir aqui para o Prime e você acende a luz do seu banheiro, você está aí numa relação com o Estado, que é a prestação de serviço de quê? De energia. Se você sai de casa, no seu carro, ou pega um ônibus, você está ali numa relação tanto com pessoas comuns como com o Estado. Se você vem no seu carro, existem regras de trânsito que você tem que seguir. Se você bater no carro de outra pessoa, vai vir um direito civil incidir naquela regra. Se você passar no sinal vermelho, vem o direito administrativo lhe multar. Então, todo o tempo que você caminha em sociedade, você tem aí 24 horas por dia o direito civil, o direito administrativo, tratando dessas relações. Elas são muito próximas do administrado, do particular. E aí, essas regras, esses princípios, para a gente, na análise da função de administrar, se chama regime jurídico administrativo. De boa? Tranquilo? Por isso, pessoal, que administrativo é mais importante que constitucional. Só por isso, nada mais, nada menos. Que a desunida vai dizer que não, né? Já chegou aqui, já disse, muito cara de pau. Não é não? Perguntei para ela assim, ó. Pergunta para eles, quando eles estiverem lá na Cefaz, autuando, fazendo auto-infração, ou que eles estiverem respondendo um processo administrativo, se eles vão se lembrar da Constituição Federal? Não, minha irmã, se desoriente, não. Ela não sei o que. Aí eu trouxe a questão em homenagem a ela, vocês vão já ver o desmantelo aqui, né? Que a gente arenga, mas a gente se ama. Segunda questão, prova de auditor fiscal da Cefaz do DF. Eu aconselho vocês a chegar em casa, imprimir essa prova e fazer essa prova, tá? É importante vocês fazerem 2 provas. Assim, é importante vocês fazerem várias provas, mas é importante vocês fazerem 2 provas específicas, para vocês sentirem aí. A primeira foi essa da Cefaz, que aconteceu em 2020, e a segunda é a Tribunal de Contas. Na realidade, nós temos 2 questões de tribunal, 2 provas de Tribunal de Contas que vocês devem fazer. A do TCE do Rio de Janeiro e a do TCDF. Todas 2 desse ano, para vocês sentirem aí o termômetro aí de como as bancas estão trabalhando. Dá uma má notícia aqui para vocês, tá? Posso dar uma má notícia? As bancas voltaram enlouquecidas. Assim, 1 ano sem fazer prova, a gente vai chutar o pau da barraca, a gente vai fazer a prova. E estão enlouquecendo todo mundo. A prova da PF foi de matar qualquer cristão. Da PF nem tanto, PRF. Os meninos saíram da PRF arrasaram. Meu Deus, o que foi isso? Eu não faço ideia. Mas foi um negócio assim, tenebroso. Essa prova do TCE do Rio de Janeiro, ela não foi tranquila. Os meninos saíram assim, agitados, preocupados. E a prova que a FGV fez domingo agora do OAB, ela foi tão negativa, que a própria OAB resolveu anular umas questões para ver se melhora o índice. Porque o índice de reprovação está acima de 90% de reprovação. Eles não estão achando que nem 10% vai passar na prova. Pronto. Foi muito sério. Quando eu vi, eu disse, rapaz, a FGV tá louca. Desorientou. Passou 1 ano sem fazer prova. Veio assim, pensando assim, vou fazer uma prova tipo para juiz. Nem nas provas de juiz ela pega daquele jeito. Foi muito complicado. E o SESC está muito longe disso não, viu? A prova da PRF do SESC foi terrível. Então, assim, para vocês não serem pegos de surpresa, seria interessante vocês começarem aí a fazer as questões 2021, 2020, que foi o período aqui que a gente está vivendo, para vocês entenderem mais ou menos a banca. Essa prova do TCE do Rio de Janeiro não foi tranquila.
A prova da Cefaz 2020 já foi mais tranquila, aí você já nota a diferença de dificuldade. A prova da PRF vocês também deveriam pegar, porque tem muita coisa que dá para vocês fazerem, para vocês sentirem aí o babado. Por quê? Porque o importante, eu sempre digo isso, sabe, pessoal? É muito importante que vocês entendam isso. Se a banca de vocês é CESP, vocês deem preferência a fazer questões do CESP, para vocês entenderem o perfil da banca. Ah, mas eu vou fazer FGV, você está cometendo um erro. Se você conseguir esgotar todas as questões do CESP, aí vai fazer as outras questões, porque tem muito aluno que está fazendo por cargo. E aí o cargo de vocês não tem assim uma lealdade, qualquer banca faz. Antigamente era ESAF, a ESAF não existe mais. Aí FGV faz, a FCC faz, o CESP faz. Então, dê preferência às provas do CESP, porque a prova de português, só um exemplo aqui, porque português nem cai para vocês, a prova de português da FGV, ela é anômala. Não existe nenhuma prova daquele jeito. Nenhuma. Ela é totalmente diferente. Se você começar a fazer questões da FGV, você vai sentir. As provas de direito administrativo da FGV são totalmente diferentes das provas de direito administrativo do CESP. Até os assuntos, a abordagem é diferente. Então, tente fazer questões do CESP. Evite fazer questões de outras bancas, tá bom? Vamos lá. Então, segunda questão. Em relação à organização do Estado e da administração pública, julgue o seguinte item. Essa daqui é para vocês dizerem assim, ai meu Deus, aprendi tudo de direito administrativo. Estou entendendo tudo, tia Lide. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal, certo ou errado? Errado. Aí, tia Lide, não zerei direito administrativo. Qual é o fundamento dessa questão? O artigo 37 caput da Constituição, né? O que é que o artigo 37 caput da Constituição te diz? Que os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios constitucionais explícitos, eles se aplicam a toda a administração pública, em todos os poderes, em todas as esferas. Então, se aplica ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, Defensoria, administração direta, administração indireta, federal, estadual e municipal, tá? Então, o erro da questão é porque ele diz que o princípio da legalidade vai se aplicar apenas ao Poder Executivo, né? E federal, errado. Se aplica a todos os poderes em todas as esferas. Artigo 37, caput da Constituição Federal, tá? Aí vamos para a terceira questão. Terceira questão da prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal, agora de 2021, prova de auditor de controle externo. Façam essa prova em casa, tá? Não deixem de fazer. A respeito dos atos administrativos, dos princípios administrativos, do processo administrativo e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos antijurídicos. Tia Lídia, eu não entendi nem o que foi que ele quis perguntar. Para vocês, está certo ou está errado? Vocês marcariam certo ou errado? Certo. Certo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, ó. Para vocês entenderem. Ó. Existe um princípio no ordenamento jurídico que é chamado de princípio da segurança jurídica. Esse princípio, que não está expresso na Constituição, mas está no ordenamento jurídico, ele aparece na Lei 9784/99, tá certo? No artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, ele trata da relação de confiança que existe entre a administração e o administrado. Então, a doutrina entende que o princípio da confiança, ele é decorrente do princípio da segurança jurídica. Ele trata do sentimento do administrado que confia na administração na prática dos seus atos jurídicos.
Então, essa é a primeira análise que a gente vai fazer. O que é que acontece aqui? É possível que a administração pratique atos com vícios, que são os atos antijurídicos, mas que para o terceiro de boa-fé, esses atos têm roupagem de atos jurídicos, atos legais. E em decorrência do que nós chamamos de teoria da aparência, que está ligada ao princípio da segurança jurídica, esses atos vão ser considerados válidos. Então, é exatamente isso que a questão está trazendo. Quando ele diz assim, ó, dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver manutenção de atos administrativos antijurídicos? Pode haver. Tia Lídia me deu um exemplo, vou lhe dar um exemplo bem claro para você entender. Eu tenho aqui, que eu sempre dou na sala de aula, nas questões teóricas. Eu tenho aqui o Cascão. Cascão tem 15 anos. Cascão resolve fazer o concurso da Cefaz para o cargo de agente administrativo, que exige na posse idade mínima de 18 anos e nível médio de escolaridade, a exigência do cargo. Ele tem 15 anos e tem pai e mãe servidores públicos. Ele resolve começar para estudar para concurso logo com 15 anos. Não, vou começar a fazer os concursos, porque aí, quando eu começar a passar, eu já estou perto dos 18 anos. Aí faz o concurso e passa. Em primeiro lugar, para azar dele, né? Que aqui foi um azar medonho. Ele não quer perder essa oportunidade de assumir. Vai que eu não passo mais nenhum outro concurso. Resolve procurar o maior 171 do Ceará, o Cebolinha, que vai falsificar o RG dele, certidão de nascimento, e vai falsificar um certificado de conclusão do ensino médio. E aí ele assume esse cargo. E ele começa a praticar atos lá na Cefaz. Vamos estar aqui, setor de certidões. Então ele começa a emitir certidões. Aí ele emite certidão para a Mônica, que acredita que ele seja um servidor público. Ele emite certidão para a Magali. Ele emite certidão para a própria administração pública. Ele emite certidão para ele. E ele emite certidão para o Cebolinha, que estava precisando de certidões. A administração pública, 7 meses depois, vai descobrir toda a maracutaia. E a administração vai anular a nomeação dele e anular os atos antijurídicos que ele praticou, os atos ilegais, com efeito ex tunc. Mas essa anulação não atinge os terceiros de boa-fé, dado o princípio da segurança jurídica e a relação de confiança que esses terceiros têm com a administração. Eles acreditam que ali existe um terceiro de boa-fé. Ou eles acreditam que ali existe um servidor público. Então, há essa expectativa de que a administração pratica atos administrativos por agentes competentes e que esses atos tenham fé pública. Então, o que é que a gente aprende? Que nesse caso aqui, os atos praticados direcionados para ele, por Cebolinha, que é agente de má-fé, vão ser anulados. Mas os atos praticados direcionados para destinatários de boa-fé, eles vão continuar o quê? Válidos. Vai haver uma manutenção de validade desses atos. E isso é em decorrência da relação de confiança e o princípio da segurança jurídica, que nós chamamos, ó, nesse caso aqui, de teoria da aparência. Tá certo? Então, o item tá correto, porque ele trata de uma possibilidade de um ato praticado para um destinatário, que esse ato pode ter manutenção de validade mesmo com vício, em decorrência do princípio da segurança jurídica. E aí, para vocês, aparece o princípio da confiança, né? Porque ele é decorrente da segurança jurídica, é o sentimento, é o aspecto subjetivo da segurança jurídica. Porque existe o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo, ele trata dessa relação. O que o administrado sente com relação à confiança que ele tem na administração, na prática de atos. Ok? Tranquilo? Artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784. Então, os atos praticados por funcionário de fato, já ouviram falar dos funcionários de fato?
que são aqueles que têm aparência de funcionário, mas que tem algum vício. Ele é um tipo de funcionário de fato, né? O famoso agente putativo. Para os destinatários de boa-fé, os atos vão continuar válidos, por conta do princípio da confiança, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Você lê isso aqui, você não enxerga nada, né? Diz, você fica olhando, pensando, o que foi isso aqui? Mas o CES está assim, viu? Fé. Quarta questão. Acerca de ato administrativo de agentes públicos, de poderes da administração pública e do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. Na mesma pisada, na mesma pegada que nós estamos trabalhando aqui, viu? A prescrição e a decadência administrativa conferem destaque ao princípio constitucional da segurança jurídica expresso com relação à administração pública. Certo ou errado? Errado. O que é que está errado aí, minha gente? Isso foi uma pegadinha do legislador. Eu já botei, inclusive, ali, ó. Coloquei ali. É certo que a decadência e a prescrição estão ligadas à segurança jurídica? É certo. É certo. Só que o princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição. O erro da questão é ele dizer que o princípio constitucional da segurança jurídica está expresso com relação à administração na Constituição. Ele não está expresso na Constituição. Onde é que ele está expresso, pessoal? Ó, na Lei 9784/99, no artigo 2º. Olha que marmotagem o CESP fez. CESP não é de confiança, viu, meu povo? De jeito nenhum. Existem alguns princípios que estão relacionados à atuação administrativa que eles não estão expressos na Constituição, mas eles podem estar expressos em leis infraconstitucionais. Os exemplos que andam caindo mais estão expressos na Lei 9784, nesse dito artigo 2º. Razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, finalidade, são princípios que são princípios relacionados à atuação administrativa, mas que não estão expressos na Constituição, mas estão expressos, por exemplo, na Lei 9784. Então, quando ele diz a prescrição da administração pública, desculpa, eu li aqui errado, a prescrição da decadência administrativa confere destaque ao princípio constitucional de segurança jurídica, está certo no que diz respeito a dizer que a prescrição e a decadência estão ligadas à segurança jurídica. Mas está errado quando ele diz expresso com relação à administração. Porque ele direcionou isso para um princípio dentro da Constituição. E lá ele não está expresso. Entenderam aí? Tranquilo? Então coloque, o erro está em dizer que a segurança jurídica está expressa na Constituição com relação à administração. Vírgula, ela está expressa na Lei 9784. Pronto? Posso caminhar? Então, ó, quarta questão aqui é errada. Quinta questão. Prova de procurador de Manaus. Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgo e subsequente. Malu, essa é para você, minha filha. Presta atenção. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Tá? Quando a gente começa a estudar o direito administrativo, especialmente na parte estrutural do direito administrativo, a administração pública em sentido subjetivo, e nesse comecinho, princípios, análise de poderes prerrogativos, a gente estuda muito mais a Constituição do que qualquer lei infraconstitucional, né? Então, existe sim esse processo de constitucionalização do direito administrativo. E isso quem diz, pessoal, vocês terem cuidado, viu? É a de Pietro. Aqui nessa questão, claramente, o instrutor usou o livro da de Pietro. A de Pietro, ela trata desse aspecto em vários momentos. A constitucionalização do direito administrativo. Tá certo? Especialmente nas análises dos princípios, né?
administrativos. Sexta questão. Prova do STJ. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre meios e fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Certo ou errado? Certo. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6 da Lei 9784/99. Análise de razoabilidade e proporcionalidade. Vou repetir, tá? Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6 da Lei 9784/99. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Lá na lei, no inciso 6 da Lei 9784, ele não traz distinção entre razoabilidade e proporcionalidade. Ele usa os dois, né, análise de razoabilidade e proporcionalidade, e ele trata desse assunto. A doutrina diverge com relação a isso. Nós temos 3 correntes doutrinárias. A primeira corrente entende que razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade, que é o pensamento da lei. A segunda corrente entende que proporcionalidade é gênero e razoabilidade é espécie. Essa quase não é usada. E a terceira corrente entende que razoabilidade é gênero e que a razoabilidade tem um tripé que se chama PAN. Qual é o tripé da razoabilidade? A proporcionalidade, que também pode ser conhecido como o princípio da proibição dos excessos, que analisa a intensidade do ato e a extensão do ato. Aí o A se diz adequação e o N que se fala em necessidade. Então eu tenho o famoso PAN aqui. Uma conduta razoável, aquela que é proporcional, sem excessos, adequada e necessária. Esse ponto, essa análise da terceira corrente, é a análise que é mais usada no SES quando se trata de doutrina. Mas você precisa entender que essa sua questão não trouxe esse ponto de vista. A questão trouxe a letra da lei. E na letra da lei, ele trata a razoabilidade e proporcionalidade como se fossem sinônimos, tá? Análise de razoabilidade e proporcionalidade, que determina a adequação entre meios e fins, que deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Intensidade ou extensão. Análise de intensidade, análise de extensão. Ok? Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6 da Lei 9784. Posso caminhar? Sétima questão. Prova da PGE de Pernambuco. Acerca dos poderes administrativos, juízo subsequente. Então, a gente sai, pessoal, da ideia de princípios, tá? Trabalhar aqui os pontos. Primeiro ponto que nós trabalhamos aqui foi regime jurídico administrativo / princípios. E aí a gente trata agora da ideia de poderes administrativos. Lembrando a vocês, tá? Que a atuação de vocês no cargo da Cefardiga AMEM é decorrente de uma atuação de polícia administrativa, né? A atuação de fiscalização que vocês vão fazer, ela está inserida na análise de polícia administrativa, tá bom? Pronto, agora nós vamos trabalhar com a ideia de poderes, tá? Nós vamos aqui, para a nossa sétima questão e nós vamos trabalhar com poderes. Vou apagar aqui, para a gente começar a trabalhar aqui com poderes. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui
é que existem 3 correntes que classificam poderes administrativos. 3 correntes. Presta atenção aqui, ó. Para vocês verem aqui o que vai acontecer aqui com a vida de vocês. Existe 3 correntes. A primeira corrente entende que existe 6 poderes. O poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia e o poder regulamentar. Esse poder regulamentar aqui, ó, ele é exclusivo do chefe do executivo, tá? Aí eu tenho a segunda corrente e eu tenho a terceira corrente. Lídia, eu preciso saber dessas correntes? Precisa. Vou já te explicar por quê. Para a segunda e terceira corrente, não existe poder vinculado e discricionário. Não existe. Para ela, a atuação administrativa, ela só existe 2 formas para acontecer. Ou ela é decorrente de uma atuação vinculada, sem margem de liberdade, ou ela é decorrente de uma atuação discricionária, com margem de liberdade. Então, para elas, isso não é poder. Aí, para a segunda corrente, existe o poder hierárquico, existe o poder disciplinar, existe o poder de polícia, e aí a segunda corrente entende que essa capacidade de ditar regras, ela não é exclusiva do chefe do executivo. O chefe do executivo faz, mas outras instituições dentro da administração fazem. E que por isso ela chama de poder normativo, que é gênero, e o poder regulamentar é espécie, tá? Então, poder normativo é a capacidade que toda a administração tem de ditar regras, e dentro dessa capacidade, quando o chefe do executivo faz isso, é poder regulamentar. A terceira corrente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Ela entende que existe o poder hierárquico, existe o poder disciplinar, existe o poder de polícia, mas ela não chama de poder normativo, ela chama de poder regulamentar. Aí ela entende que existe o regulamentar lato sensu, que é dado a toda a administração para ditar regra, tipo a agência reguladora que faz resolução, CNJ faz resolução, os regimentos. E existe o poder regulamentar stricto sensu, que é dado apenas ao chefe do executivo. Então, a ideia dela é gênero e espécie, mas com o mesmo nome. Regulamentar lato, regulamentar estrito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês ficarem passados. O CESP, predominantemente, tem usado a terceira corrente. Só que lá no CESP a gente tem vários instrutores, já falei isso para vocês, né? Existem instrutores que não gostam da terceira corrente. Existem instrutores que usam a primeira corrente. Quando é que a gente descobre se a nossa prova é primeira ou segunda corrente? Quando sai o edital. Alguém com o edital na mão? Aí, alguém com o edital, pra você descobrir que o concurso da Cefaz do Ceará está usando a primeira corrente. Poder vinculado, poder discricionário, entendeu? Então, estejam atentos que isso é uma mensagem para vocês. Ele anda usando, ele botou claramente no edital primeira corrente, só que o fato dele ter colocado não lhe dá 100% de segurança. Lembre-se que esse povo não é de confiança.
Você tem que saber das 3 correntes, tá bom? Então, esteja atento a essa linha de raciocínio. Aí, vamos lá. Acerca dos poderes, julgo e subsequente. O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Certo ou errado? Certo. Isso é uma pegadinha, viu, para vocês. Quando você lê atos normativos, a sua tendência é levar para quem? Para o poder regulamentar o normativo. Só que o núcleo da questão não está em atos normativos. O núcleo da questão está quando ele diz objetivo de ordenar a atuação. Por quê? Porque o poder hierárquico é a capacidade de escalonamento, de organização, de dar ordens. Então, quando eu faço uma portaria de efeito interno sobre o funcionamento da administração, isso está dentro de uma análise de atos normativos, mas que não está ligado necessariamente ao poder regulamentar, está ligado ao poder hierárquico. Tá certo? Então, você tem que ter cuidado com isso, tá bom? Porque quando lá no artigo 13 da Lei 9784 ele diz não pode ser delegada, é edição de atos normativos. A ideia de delegação e avocação, você liga a ideia de poder hierárquico. Então, ali deixa bem claro essa linha de raciocínio que quando a administração ela dá ordens, ela pode fazer isso através dos atos normativos. E isso é decorrente do poder hierárquico, não do poder regulamentar. Ok? Cuidado. Por quê? Porque a edição de ato normativo, ela tanto aparece na ideia de poder hierárquico, como ela aparece na ideia de poder de polícia. Você tem que ter muito cuidado quando a questão trouxer o nome ato normativo. Porque os poderes, eles ficam ligados intimamente. Tia Lide, resolver desapropriar meu imóvel. É necessário fazer um decreto para desapropriar. O decreto é um ato normativo. Mas se eu estou analisando não o decreto, mas o ato normativo de desapropriação, isso é decorrente do poder de polícia. Mas ele usou um ato normativo lá. Se eu faço uma portaria sobre o funcionamento da administração, a organização, o ordenar, dando ordens, essa portaria traz, porque a de Pedro defende hoje que a portaria ela pode ser decorrente de atos normativos, né? Ou atos o quê? Ordinatórios. Se ela tiver efeito externo ou dentro de uma análise de efeito interno, ela traz essa linha de raciocínio. Então, cuidado, porque eu posso ter ato normativo decorrente do poder hierárquico, quando eu tenho essa capacidade de escalonamento, de organizar, de ordenar, ou pode ser decorrente, por exemplo, do poder de polícia, ou do próprio poder regulamentar. Isso vai depender do que a questão te pedir, tá bom? Então, o item está certo, porque levou essa linha de raciocínio, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Bote aí o fundamento. Artigo 13 da Lei 9784, para você entender. Artigo 13 da Lei 9784. Oitava questão. Oitava e nona questão. Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos poderes administrativos. 8. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. Certo ou errado? Errado. Qual é o poder aí? De polícia. Graças a Deus, meu pai, que todo mundo sabe. O poder é de polícia. Poder disciplinar é a capacidade de apurar e punir servidor ou aquele que tem vínculo específico com a administração. Poder de polícia é a capacidade que a administração tem de apurar e punir uma relação geral.
Então, aqui eu estou diante de uma relação geral, não de uma relação específica. É o famoso poder extroverso, poder que extrapola, né? Então, risca aí a ideia de poder disciplinar e bota aí poder de polícia, tá? 9. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio. Grife determinou. A capacidade que eu tenho de dar ordens é decorrente de que poder? Manda quem pode, obedece quem tem poder hierárquico, né? Vamos desenvolver. Sobre pena de sanção se descumprir da ordem. A capacidade de punir servidor, agente público, poder o quê? Disciplinar, né? Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente em caso de descumprimento de sua ordem é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Certo ou errado? Certíssimo. Eu quero que vocês tenham cuidado e estejam atentos a essa questão é importantíssima. Preste atenção, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. Preciso mostrar para vocês. Poder disciplinar é a prerrogativa dada à administração para apurar e punir um agente público, que é aquele que trabalha dentro da administração, que tem uma relação com a administração, ou aquele que tem um vínculo específico. Então, o poder disciplinar, ele tem dois destinatários, o agente público e aquele que tem um vínculo específico. O poder hierárquico é a capacidade, a prerrogativa que a administração tem para se escalonar, para se organizar, para ordenar, quer dizer, dar ordens, para rever condutas, autotutela, para delegar e avocar. Então, aqui eu tenho a máxima: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é que eu quero que você entenda aqui, ó? Preste atenção aqui. Preste atenção no que eu vou mostrar. Eu tenho aqui Cefaz, do Ceará, e eu tenho aqui um chefe, e eu tenho aqui um subordinado. Esse subordinado cometeu uma infração. Esse chefe vai apurar e punir o cometimento dessa infração. Os dois estão dentro da estrutura da administração? Sim ou não? Esse subordinado aqui é um agente público? Sim ou não? Sim. Então, essa capacidade que o chefe tem para apurar e punir, ela é decorrente do poder disciplinar. Agora, preste atenção. Eu tenho uma escola pública, bem aqui, ó. Aí eu tenho um diretor e eu tenho um aluno. O aluno, no momento que ele faz a matrícula dele, ele se torna aquele que tem um vínculo específico com a administração. Mas o aluno não é agente público. Se esse aluno, ele cometeu uma infração, o diretor pode apurar e punir. Isso é decorrente de que poder? Poder disciplinar. Qual a diferença? Aqui eu tenho agente. Aqui eu tenho aquele que tem um vínculo específico. Segundo exemplo aqui, ó, eu tenho um contrato administrativo. A administração pública aqui, na qualidade de contratante. E aqui eu tenho um contratado. Pronto. Tem um contratado aqui. Se esse contratado descumpre, você mais lembra, tá? Descumpre o contrato, essa administração tem a capacidade de apurar e punir. Essa capacidade de apurar e punir é decorrente do poder disciplinar, porque esse contratado não é agente público, ele é aquele que tem um vínculo específico. Onde é que nós vamos chegar? O poder disciplinar é a capacidade de apurar e punir. Agente público é aquele que tem um vínculo específico. Regra geral, agente público. Outras situações é que ele tem um vínculo específico. Regra geral, o poder disciplinar é ligado ao poder hierárquico. Excepcionalmente, o poder disciplinar é independente, autônomo.
Quando é que o poder disciplinar independente e autônomo não está ligado ao poder hierárquico? Quando essa capacidade de apurar e punir se direciona para aquele que não é agente público, mas tem um vínculo específico. No nosso caso, eu tinha aí um militar, não é isso? Aeronáutica aí? Pronto. Aí ele é um agente público. Mas se eu tivesse, ao invés dessa situação, eu tivesse um aluno quebrou cadeira e um professor de escola pública apurou e puniu o aluno com suspensão. Essa situação é decorrente do poder disciplinar que está intimamente ligado ao hierárquico, certo ou errado? Errado. Por que que é errado? Porque nesse caso não está ligado ao hierárquico, porque o aluno e o contratado não são agentes públicos. Consequentemente, eu não tenho essa capacidade de escalonamento, de ordenação que eu tenho dentro da administração. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que o poder disciplinar pode aparecer de forma autônoma, sem estar ligado ao hierárquico. A regra geral é que ele esteja, porque a gente normalmente fala do agente público. Então, coloquem essa observação aí para que vocês não se desorientem, tá? Pronto? Podemos caminhar? Então, a 9ª questão está certa, né? Aí, a 10ª questão, acerca de ato administrativo de agentes públicos, de poderes da administração e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos, certo ou errado? Errado. Vocês têm que ter cuidado com isso aí, porque a gente tem novidade, né? Mas o que foi que o SESC fez aí? Ele amarrou quando ele estou entre órgãos, que era para não ter perigo do questionamento da jurisprudência. Tá certo? E aí isso acabou amarrando. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Quando a gente fala de poder de polícia, aparece a atuação do poder de polícia. Hoje, há um entendimento que o poder de polícia ele pode se dividir em poder de polícia originário e poder de polícia derivado. Para a doutrina majoritária, o poder de polícia originário é o poder de polícia desenvolvido pelas entidades da administração direta. União, Estado, DF e municípios. E o poder de polícia derivado, ele é desenvolvido pelas autarquias e fundações públicas de direito público. Ele não pode ser desenvolvido pelas pessoas de direito privado. Aqui surge um porém. Nós estamos falando da titularidade do poder de polícia. Quem é o titular do poder de polícia? Para a doutrina e para a jurisprudência majoritária, a titularidade do poder de polícia ela é apenas das pessoas jurídicas de direito público. Somente as pessoas jurídicas de direito público têm a titularidade do poder de polícia. As pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que elas façam parte da administração pública, elas não têm a titularidade do poder de polícia. Isso não significa dizer que em alguns momentos elas possam executar ciclos do poder de polícia. Então, o que é que acontece? Diante de toda essa análise, foi desenvolvida a ideia do ciclo do poder de polícia. Para a doutrina e a jurisprudência, o ciclo do poder de polícia ele tem 4 fases. Ele tem 4 fases. A primeira se chama ciclo da lei ou da ordem, que é o fazer os atos normativos. Lembra que eu falei dos atos normativos? Fazer as resoluções do CONTRAN, fazer a própria lei, fazer decreto de desapropriação, que aí entra no ciclo da lei ou da ordem. O segundo ciclo é o ciclo do consentimento, que aí a administração, ela
vai ver se o particular tem os requisitos e ela consente o exercício de direito ou desenvolvimento de atividade. Você precisa lembrar que, apesar desse ciclo se chamar consentimento, a atuação pode ser vinculada ou discricionária. Por exemplo, a licença para dirigir, quando a administração dá, ela está no ciclo do consentimento, mas é vinculada. Já a autorização para porte de arma está no ciclo do consentimento, mas é o quê? Discricionário. Né? Aí existe o terceiro ciclo, que é o ciclo da fiscalização, e o quarto ciclo, que é o ciclo da sanção. O que é que eles entendem? Que só quem é titular do poder de polícia, ou seja, as pessoas de direito público, pode desenvolver os 4 ciclos. Só quem é titular. Mas, primeiro ponto, o STJ, em 2009, ele entendeu que os ciclos do consentimento e fiscalização são delegáveis às pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, se você chega no Detran hoje, você é atendido para tirar carteira por uma empresa terceirizada. As lombadas eletrônicas aqui de fiscalização estão tudo na mão de empresa terceirizada. Aqueles meninozinhos que ficam com aqueles coletezinhos laranja no meio da rua aqui, via livre, fiscalizando, terceirizado, eles podem multar? Podem não. Entendeu? Então, o STJ tem uma decisão, que aí eu vou pedir para vocês botarem, é o RESP 817.534, tá? RESP 817.534, onde ele entende que esses 2 ciclos aqui são delegados às pessoas de direito privado, o que não as torna titular do poder de polícia, porque ela nem pode praticar o primeiro e nem o último. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo esplendoroso. Quando foi agora, em 2020, no final de 2020, o STF entendeu que esse 4º ciclo aqui da sanção, ele também, além dos outros 3, ele pode ser delegável às pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta que desenvolvam prestação de serviço público em regime não concorrencial. Para desmantelar a linha de raciocínio. Então, quando eu estiver diante de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, prestadora de serviço público, que faz parte da administração indireta, e desenvolve essa análise em regime não concorrencial, ela pode aplicar sanção, que o STJ não aceitava. Tá certo? Isso aqui, ó, pode apostar, que é uma questão de prova para vocês. Por quê? Porque isso aqui foi no final de 2020, ainda não caiu em nenhuma prova. Ainda não deu tempo, entendeu? Então aqui, ó, o STF abriu a possibilidade de delegação do 4º ciclo. O primeiro continua só das pessoas de direito público, entendeu? Aí aqui, ó, recurso extraordinário 633.782. STF. Para desmantelar a vida de todo mundo. Ok? Cuidado com essa linha de raciocínio nova do Supremo. Tá? STJ continua não aceitando, viu? E aí a briga vai ser grande, o fuxicado vai ser grande. Então a questão diz assim, o poder de polícia administrativa é indelegável a particular e entre órgãos. É errado, né? Entre órgãos, não, porque a gente tem essa capacidade. E para particular, se ele está falando da execução, é delegável, da titularidade não. Titular é só pessoa de direito público mesmo. Pronto? Nenhuma dúvida? Vocês estão calados, vocês estão entendendo? Tudo é porque vocês não estão entendendo é nada? Estão desesperados? Ó, vocês têm que amar direito administrativo, viu? Vida de vocês todinha vai ser administrativo e tributário. Décima primeira questão.
Considerando os conceitos doutrinários, tá levando em consideração os conceitos doutrinários, tá? Acerca da Polícia Judiciária e da Polícia Administrativa, julgue o próximo item. A Polícia Judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a Polícia Administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Certo ou errado? Errado. A Polícia Judiciária, ela corresponde a corporações dentro do Executivo, mas com a função nuclear de dar suporte ao Judiciário na prestação jurisdicional. O artigo 144 da Constituição vai te dizer que é considerado Polícia Judiciária a Polícia Civil, que é dentro do Executivo, e que dá suporte à Justiça Estadual. E a Polícia Federal, que é dentro do Executivo Federal, e que dá suporte à Justiça Federal. Tá? Então, você não pode confundir... Vou apagar aqui, tá, pessoal? Isso aqui. Essa parte aqui. Você não pode confundir a Polícia Administrativa com a Polícia Judiciária. A Polícia Administrativa é o próprio Estado no exercício do seu poder de polícia. Artigo 78 do CTN, né? A incidência aqui é sobre direitos, bens e atividades. A Polícia Judiciária, ela corresponde às corporações que aparecem lá no 144 da Constituição, Polícia Federal e Polícia Civil, que, embora sejam da estrutura do Executivo, tem como atividade nuclear dar suporte ao Judiciário na prestação jurisdicional. A Polícia Federal, Justiça Federal, e a Polícia Civil, Justiça Estadual. E a incidência aqui é sobre pessoas, tá certo? Cuidado, esteja atento a alguns pontos. Primeiro ponto. A doutrina, que a nossa questão fala de doutrina, entende que a polícia militar é uma polícia administrativa. Manutenção da ordem pública. Quem é a única que não concorda? De Pietro. A de Pietro joga polícia militar, polícia civil, polícia federal, tudo como polícia judiciária. Mas a doutrina majoritária entende que a polícia militar é polícia administrativa e a polícia federal, polícia civil, polícia judiciária. Segundo ponto que você precisa saber. Nós estamos falando de atividades nucleares. Então, o que é que acontece? Para a doutrina majoritária, a PM é polícia administrativa. Só que em alguns momentos ela faz a função de polícia judiciária. Não é a atividade nuclear dela. Mas quando um militar comete uma infração penal, que aí ela precisa abrir um inquérito para apurar, para poder mandar lá para a justiça militar, para a auditoria militar, ela está ali como polícia judiciária, que não é a função dela do dia a dia. E quando aqui a Polícia Federal, você vai lá na Polícia Federal tirar seu passaporte, por exemplo, ou porte de arma, ela não está como polícia judiciária, ela está como polícia administrativa. É a atividade nuclear dela? Não, não é a atividade nuclear dela. A atividade nuclear dela é dar suporte à Justiça Federal. Mas ela faz atividades secundárias. E nessas atividades secundárias eu tenho a possibilidade dela atuar como polícia administrativa. Vamos voltar no tempo aqui antes do tchan. Polícia Civil, quando você lá em 1990, antes do tchan, perdia seu RG, que você tinha que passar a tarde todo dia naquele galpão atrás da Delegacia da Mulher na Avenida da Universidade, para tirar a segunda via do RG. Rapaz, eu ia ali todo mês, porque todo mês eu perdi a minha. Todo mundo já me conhecia. Cara, eu sou craque, tu acredita? Olha, é impressionante como eu sou uma pessoa estabanada e desorientada. Basta eu te dizer que um dia eu aqui no Prime disse, rapaz, eu tô doido para tomar um cappuccino. Fui bater aqui no meu passeio para tomar um cappuccino. Levei meu computador, botei na cadeira. Voltei pro Prime sem um computador. Quando eu entrei na sala, que eu precisava de computador para dar aula, que eu me lembrei que eu tinha deixado na cadeira, eu não peguei nem um carro, eu saí daqui correndo. Quando cheguei lá, as meninas tinham guardado. Porque eu já tinha perdido lá celular, eu já tinha perdido chave de carro. Eu boto em cima aí, essa bolsa aqui eu ganhei de uma aluna. Por quê? Porque eu tinha mania, ó,
de botar o celular e a chave do carro aqui e esquecer. Ela me deu a bolsa. Agora eu esqueço a bolsa. Fui embora. Né? Aí a bolsa é mais fácil de achar, né? Total, total. As caixas tudo fechadas. O foco. Então, ó, presta atenção, voltando para nossa realidade. Quando a gente ia lá, que hoje já não é mais assim, né? Porque a gente tira um bocado de canto, né? Mas antigamente, quando a gente ia lá para aquele galpão, o povo que tem menos de 30 anos não sabe o que é isso, viu? Que a gente ia lá para aquele galpão, passar a tarde todinha lá esperando para tirar a segunda via, ali estava funcionando como polícia administrativa, não como polícia judiciária, né? Então, essa é a nossa linha de raciocínio aqui. Mas o que é que eu preciso que você entenda que eu tenho aqui? É a questão. A polícia judiciária, como regra, ela atua de forma repressiva. Mas, excepcionalmente, não. Quando você vai tirar passaporte, porte de arma, ela não está atuando de forma repressiva, ela está atuando de forma preventiva. Mas a regra geral é que a polícia judiciária seja repressiva, excepcionalmente preventiva. Já a polícia administrativa, é regra geral, ela seja o quê? Preventiva e excepcionalmente repressiva, tá? Então ele diz, a polícia judiciária é repressiva, como regra geral, sim. E está distrita aos órgãos e agentes do poder judiciário, errado. Por quê? Porque quem faz a função de polícia judiciária é órgão do executivo, que tem como atividade nuclear dar suporte ao judiciário, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, o artigo 144 da Constituição. Aí ele diz, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração. Aí tá certo. Mas aí a questão está errada, porque ele diz que os órgãos da polícia judiciária estão no judiciário. É errado. Tá bom? Então, o fundamento da questão aí é artigo 144 da Constituição Federal. Questão número 12. Prova de defensor público do Distrito Federal, né? No que diz respeito ao desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder, dever de agir, se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder e dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Certo ou errado? Vocês marcariam certo ou errado aí? Hein? Essa questão foi uma das questões mais polêmicas que nós tivemos. Ela foi considerada errada. Vou explicar por quê. Ó. O abuso de poder é uma arbitrariedade do agente público. Ele ocorre quando o agente público ele tem uma conduta arbitrária. Esse abuso de poder, ele tanto pode acontecer por ação, como ele pode acontecer por omissão. E ele é gênero de duas espécies. O excesso de poder e o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade. Tá certo? O que é que acontece aqui? Quando é que eu tenho excesso de poder? Quando o agente público, ele transborda a competência dele, ou seja, ele acaba ultrapassando os limites da sua competência. Então, isso está ligado à análise de competência. Quando é que eu tenho desvio de poder ou desvio de finalidade? Quando a gente pratica um ato com um fim diverso daquele que não está previsto em lei e que não atende o interesse público. Aí isso atinge o elemento do ato chamado finalidade. A doutrina majoritária entende que tanto o excesso como o desvio pode acontecer por ação ou omissão. A doutrina majoritária. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui essa análise de competência. Eu tenho um chefe de uma penitenciária, que é o agente competente, para aplicar uma penalidade de punição a um preso, e aí o limite da competência dele diz que ele pode deixar o preso com penalidade num quarto escuro por 10 dias.
E aí ele acaba esquecendo ele lá por 20 dias. Uma parte da doutrina entende que ele cometeu um excesso de poder por omissão. Ele foi inerte, deixou ele lá. E o desvio de finalidade? Aqui acontece, vou falar da ação. Eu sou o prefeito de Cebolinha e eu desaproprio a casa do Capitão América por vingança. Eu tenho um desvio de finalidade aí, porque houve vingança. No nosso mesmo exemplo, se ele deixar ele lá por vingança, ou se ele foi inerte a uma atuação de um subordinado, o subordinado fez uma coisa errada e ele deixa para lá por inércia, porque há um interesse por trás, ele tinha o dever de agir e não agiu, há um entendimento que há omissão por desvio de finalidade, quando ele tinha o dever de agir e não agiu. Então, nessas situações, a doutrina majoritária entende que eu posso ter excesso ou desvio por ação ou omissão. Só que existe um grupo minoritário que acha que o excesso é só por ação, não cabe omissão. O CESP não usou essa doutrina minoritária, que é a do José dos Santos Carvalho Filho. Ele usou a posição da doutrina majoritária. Então, ele entende que o abuso é por ação e omissão e as duas espécies também por ação ou omissão, na mesma linha de raciocínio. Tá certo? Tranquilo aqui? Então, o erro da questão é porque ele diz assim, ó, que não cabe a modalidade omissiva no excesso, né? E aí ele usou a doutrina majoritária, entendendo que cabe. Pronto? Podemos caminhar? 13. Continuamos na prova de defensor, né? Julgue o item subsecutivo a respeito dos poderes da administração. Ao exercer o poder regulamentar, que é a capacidade de digitar regras, né? A administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Certo ou errado? Errado. Quando ele está lá no desenvolvimento da função administrativa, que ele pratica um ato normativo decorrente do poder regulamentar, esse ato normativo ele é derivado, com raríssimas exceções, tipo decreto autônomo, que não é o caso aqui. Esse ato normativo derivado, ele tem a função de dar fiel cumprimento à lei, que já existe. Então, quando ele diz assim, ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vista à finalidade. Pode não. Ela não pode. Se ela fizer isso, ela pode sofrer um controle de legalidade. Então, o que é que vocês aprendem aqui no Constitucional? Ó? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês entenderem. O que é que vocês aprendem aqui no Constitucional? Eu tenho aqui a Constituição Federal, eu tenho as leis infraconstitucionais e eu tenho os atos normativos derivados, decretos regulamentares, instruções normativas, resoluções, provimentos. Esses atos normativos derivados, eles existem porque a lei infraconstitucional está pedindo suporte. É muito comum lei tributária, administrativa, previdenciária pedir esse suporte. Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público do Estado do Ceará diz que quando um servidor se afasta para outro ponto do território nacional exterior, tem direito à diária, mas o Estatuto não diz o valor da diária. Então, cabe, por exemplo, aqui no Executivo, ao chefe do Executivo, fazer um decreto dizendo o valor da diária. Esse decreto, ele não está inovando, ele está apenas dando fiel cumprimento. Quem ditou a ordem de pagar a diária foi a lei, ok? E essa lei infraconstitucional, ela é elemento de validade por conta da Constituição. É a Constituição que autoriza aí que a lei infraconstitucional seja feita. Se essa lei infraconstitucional, ao ser feita, ela extrapolar os limites da Constituição, cabe o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, que eu não sei o infeliz que inventou isso aqui. ADI, ADC, pra quê, minha gente? Se o ato normativo extrapolar os limites que a lei infraconstitucional deu a ele, aí aqui cabe controle de quê? Legalidade. Então, eu tenho o controle de constitucionalidade e eu tenho o controle de legalidade. Não esquecendo que existe um terceiro controle, que é o controle de quê?
convencionalidade, que é quando as leis infraconstitucionais elas ultrapassam os limites dos tratados de direitos humanos, né? O famoso controle de convencionalidade, ok? Tudo dominado? Então, o item está errado, né? Aí, 14. Configura abuso do poder regulamentar, a edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas. Certo ou errado? Acabamos de explicar. Errado. Se eu estou falando de uma análise derivada, está dentro da nossa análise. Por quê? Por exemplo, lá na lei não tem o valor da diária. Quem vai ditar esse valor da diária é quem? O decreto. Mas ele está fazendo isso em decorrência de uma análise derivada, porque a lei autorizou. Então, cuidado com essa análise aí, tá? Que o item está errado. Agora vamos para o 15. Não, o 15 já é atos. Passar a régua aqui, porque a partir daqui é atos administrativos. Eu estou fazendo as separações, tá certo? Eu quero saber se até aqui está certo ou está errado. A vida de vocês, está acompanhando, não está acompanhando? Tranquilo? Alguma dúvida? Pois, ó, eu preciso ir no banheiro, 5 minutinhos para vocês esticar as pernas, a gente volta já. Agora, ó, nós vamos para a 15ª questão. E a partir daqui a gente começa a trabalhar com atos administrativos, que é extremamente importante. E também concessão de serviço público, né? A parte de serviço público que cai para vocês, tá? Vou colocar aqui. Vamos nós. Vamos lá. Décima quinta questão. Prova do CESP, para oficial de justiça, cargo privativo, bacharel em direito. No que se refere a atos administrativos, julgue os itens a seguir. As certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública, pois um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de veracidade. Certo ou errado? Certíssimo, né? Então, ó, vamos falar aqui sobre atributos dos atos. Atributos são características, qualidades que diferenciam o ato administrativo do ato de direito privado. A doutrina clássica entende que existe 3 atributos que juntos formam a palavra pai, que é a presunção de legitimidade e veracidade, a auto-executoriedade e a imperatividade. A doutrina moderna, ela entende que existe mais atributos que só esses 3. E aí elas formam junto a palavra pati. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade, auto-executoriedade, que se desdobra em
exigibilidade e executoriedade, a tipicidade e imperatividade, tá? A nossa questão fala sobre a presunção de legitimidade e veracidade. Qual é a ideia de presunção de legitimidade e veracidade? É o entendimento que se o agente público ele praticou uma conduta, é porque essa conduta estava autorizada por lei. Logo, há uma análise de presunção, né? Presume-se que esse ato que ele praticou seja legítimo e verdadeiro. A legitimidade está ligada à questão da lei e a veracidade está ligada à questão do fato, para saber se o fato é verdadeiro. Quais são as características aqui? Todo ato, mesmo que ele nasça viciado, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. Por quê? Porque há esse entendimento que é decorrente da legalidade. Se o agente praticou, é porque ele estava autorizado por lei. Logo, os atos do agente têm o que nós chamamos de fé pública, né? Presume-se legítimos e verdadeiros. Então, todo ato tem, só que você tem que entender que essa presunção é uma presunção relativa, ou iuris tanto. Que é isso, Lídia? Ela pode ser questionada. E aí, quem questiona tem que provar, tá certo? Se você passou num sinal que estava quebrado e recebeu uma multa dizendo que você passou no sinal vermelho, essa multa, quando chega na sua casa, ela goza de presunção de legitimidade e veracidade. Mas você pode questionar essa multa. Agora, você precisa provar que não passou no sinal vermelho, que ele estava quebrado. Ok? Tranquilo aqui? Então, o item está certo. Aí, a 16ª questão. Vamos nós. Acerca de atos administrativos, de agentes públicos, de poderes da administração e do regime jurídico administrativo, julgo o item a seguir. Situação hipotética. Determinado órgão público a portaria A para tratar de certo tema. Em seguida, publicou a portaria B sobre o mesmo assunto da portaria A, revogando essa expressamente. Posteriormente, editou a portaria C, que revogou expressamente a portaria B sem tratar de qualquer tema. Nessa situação hipotética, a revogação da portaria B pela C caracteriza a revogação da revogação, mas não reativa a vigência da portaria A. Certo ou errado? Hã? Certo. O que é isso aí? Hein? Ó. Vamos lá. Presta atenção. Nós temos um instituto chamado caducidade, que é a análise de extinção do ato. Tá? Anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição. São as formas de extinção do ato. Quando é que eu tenho caducidade? Eu tenho caducidade, olhe para cá, quando uma lei B revoga a lei A, que autorizava a prática do ato. Aí, a partir daqui, o ato não pode ser praticado, porque houve caducidade. Então, vamos supor, hipoteticamente, que a lei A autoriza que donos de bares coloque as mesas e cadeiras na calçada. Então, eles fazem isso porque eles estão autorizados por lei. Se a lei B veio e revogou a lei a partir daqui, não pode ser mais colocado mesas e cadeiras. Agora, presta atenção. Se eu tenho uma lei C que vem e revoga a lei B, a lei A volta a valer? Não. Por quê? Porque a regra geral é que o Brasil não aceite a repristinação. O fato da lei C revogar a lei B não traz automaticamente o retorno da lei A. Porque o Brasil, como regra geral, não aceita a repristinação. Só que é uma exceção. Se a lei C revogar a lei B e expressamente disser que a lei A volta a valer, aí sim eu tenho repristinação. Foi o que o STJ disse. Se eu tenho repristinação da lei, eu também tenho repristinação do ato. Então, a nossa questão diz assim, ó, presta atenção.
Para você entender aqui a linha de raciocínio. Determinado órgão publicou a portaria A. Então, eu tenho a portaria A. Aí, para tratar de certo tema. Em seguida, publicou a portaria B. A portaria B revogou expressamente a A. Ela revogou expressamente a A. Aí ele diz, posteriormente, editou a portaria C, que revogou a portaria B, sem tratar de qualquer tema. Na portaria C, ele veio dizendo expressamente que a A ia voltar? Não. Houve repristinação? Não. O fato da C ter revogado a B voltou automaticamente a A? Voltou ou não voltou? Não, porque ele não trouxe isso de forma expressa. Entendeu? Aí ele diz, nessa situação, a revogação da portaria B pela C caracterizou a revogação da revogação, mas não reativa a vigência da portaria A. Certo? Porque a A só voltaria se a C tivesse dito expressamente que ela... Ei, agora esquentou. Ô, fuxicado, né? Faz o efeito oposto aí. Repristinação expressa. Pode subir, ninguém tá vendo. Depois tu corta. Adoro esse fuxicado. Tá com saudade, não era não? Ficar sozinha aqui, minha gente. Que coisa desunida. Fé, eu sou uma professora de sala. Eu talvez... Ei, tu corta isso aqui, viu? Ninguém precisa saber. Eu talvez seja a professora que mais dê trabalho para gravar no online quando é estúdio, porque eu odeio ficar sozinha lá dentro. Vou conversar com quem? Vou interagir com quem? Não tem condição. Aí eles agora adotaram um sistema aqui, sabe? Fizeram um estúdio novo com quadro que cabe 5 alunos. Aí eu disse, ó, Bosto, se garantiu. Porque agora quando eu for para estúdio eu levo aluno, né? Pelo menos 5 eu posso levar. Adorei. Ele disse, ó, você tem um curso modular online de licitação nova para gravar. Eu disse, posso levar aluno? Pode. Agora você pode levar aluno para o estúdio. Vamos ter fé, né? Agora eu vou. Mas dá não, minha gente, dá não. Eu quero calor humano, não é não? Entenderam aqui por que está certa a questão? Porque quando o C, a portaria C revogou a B, para A voltar, era necessário que tivesse expressamente na C. E não estava, porque ele diz lá na vírgulazinha, ó, sem tratar de qualquer tema. Ok? Então, bote aí uma coisa. Ele pode assim, o STJ trata da repristinação do ato. Pronto? Aí vamos lá. Questão 17. Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Errado, minha gente. Se eu tenho vício de ilegalidade, esse ato é passivo de anulação. Eu só vou ter revogação se o ato legal se tornar inoportuno ou inconveniente. Então, você sempre vai ligar a ideia de vício de legalidade à anulação e não à revogação, né? Bote aí artigo 53 da Lei 9784. Artigo 53 da Lei 9784. Súmula 473 do STF. Artigo 53 da Lei 9784. Mesmo sem a determinação do judiciário, pode, princípio da autotutela. Que é a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos para anulá-los ou revogá-los. Ela não precisa do judiciário para fazer isso, tá? Agora, ó, a anulação, você leva a ideia de vício de legalidade. E a revogação, você trata de um ato legal, mas que se tornou inoportuno, ou inconveniente.
conveniente, tá? E aí ela pode fazer isso sem precisar do judiciário. Isso se chama princípio da autotutela. O outro aí também é porque era para se anular em vez de revogar? Anular, sim, certeza. Se é vício, é anulação, não é revogação. 18. No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistente ou falsos motivos, o ato torna-se nulo. Certo ou errado? Certíssimo. Ó, presta atenção aqui, ó. Vou apagar aqui. Quando é que a anulação de um ato aparece para você? Se eu tenho vício, legalidade, que corresponde aos elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se eu tenho abuso de poder, em uma das suas modalidades, excesso de poder ou desvio de poder. Se eu tenho aqui ferir princípios da administração, aí eu tenho a possibilidade de anulação. E pela teoria dos motivos determinantes. O que é que a teoria dos motivos determinantes traz que torna o ato passivo de anulação? Para você entender a teoria dos motivos determinantes, você tem que entender que motivo é diferente de motivação. Motivo é elemento de validade do ato. O que é que você aprende? Que para um ato administrativo ser válido, ele obrigatoriamente tem que ter 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se o ato não tem um desses elementos, ele não é válido, tá certo? Todo ato, para ser válido, tem que ter o elemento motivo. Tem que ter, na verdade, os 5 elementos. Motivação é a justificativa para a prática do ato. O que é que você aprende? Que nem todo ato precisa de motivação. Nem todo ato precisa. Só que o que é que acontece? Quando o administrador ele vai justificar o ato, ele motiva pela situação de fato e pela situação de direito. Estou fazendo isso por isso que está na lei. Então, ele vai justificar dando situação de fato e de direito. E a situação de fato e de direito corresponde aos pressupostos do motivo. O que é o motivo? É a situação de fato e de direito que autoriza a prática do ato. Por exemplo, se eu tenho uma servidora grávida e a servidora pede a licença maternidade, a autoridade competente vai deferir a licença maternidade, aqui, que é o motivo, porque ela está grávida, que é a situação de fato, e porque a lei diz que ela tem direito. Então, toda vida que eu estou pensando no motivo, o elemento motivo, ele corresponde à situação de fato, à situação de direito. Na hora que eu vou motivar, eu tenho que motivar em cima deles. Estou exonerando fulano de tal porque ele é impontual. Aconteceu uma situação de fato. E está previsto na lei que eu posso exonerar a situação de direito. Só que o que é que acontece? Na hora que ele vai motivar, que ele vai justificar, que ele justifica o fato e o direito, se essa justificativa no fato for mentirosa, não corresponde à verdade, ou se essa justificativa no direito for inexistente, não tem previsão legal, é possível que a pessoa que se sentiu lesada vá até o judiciário pedir a anulação do ato, baseado não no ato em si, mas na sua motivação. Porque ela é mentirosa ou ela é juridicamente impossível. Se ele, ao justificar, ele afetou um desses, o vício vai estar no elemento motivo. Então, a teoria dos motivos determinantes, ela te traz a ideia de que alguma autoridade competente justificou uma conduta e mentiu, ou tratou de uma justificativa que não estava prevista em lei. E, ao fazer isso, ela afetou o elemento motivo. Então, é passivo de anulação e o vício vai ser de motivo. Então, o que é que eu quero que você entenda? Quando eu estou diante da motivação, olhe para cá. Eu posso ter um vício no elemento motivo, ou eu posso ter um vício
no elemento forma. A motivação te traz essa possibilidade de vício no elemento motivo forma. Quando é que eu tenho um vício no elemento motivo? Quando ele está ligado à teoria dos motivos determinantes. Ele justificou e na hora que ele for justificar, ou ele mentiu no fato, ou ele disse uma situação que não está prevista em lei. Aí ele afeta um desses dois que são os pressupostos aqui. Quando é que eu tenho vício na forma? Quando a lei diz que é necessária aquela forma. E que aquela forma precisa de motivação. E aí o cara não faz. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Lá na lei de licitação, ele diz que para contratar artista consagrado pela crítica ou pelo público, não precisa fazer licitação. Mas tem que abrir um processo administrativo e justificar a contratação direta baseada na lei. Essa justificativa para a contratação direta, ela é obrigatória. Se o prefeito contratou a Ivete Sangalo e não abriu esse processo administrativo justificando, há um vício na forma, porque a motivação era obrigatória. A lei exigia que tivesse motivação. E quando ela é ausente, aí o vício é de forma. Então, o CESP, ele gosta muito de trabalhar nessa linha de raciocínio. Quando é que a motivação te leva para o vício de motivo? Quando é que a motivação te leva para o vício de forma? A motivação te leva para o vício de motivo quando ela tratar da teoria dos motivos determinantes. Quando a lei exigir uma motivação no procedimento e essa motivação não for feita, aí ele vai viciar quem? A forma. Entenderam a linha de raciocínio? Sim? Pronto. Tudo dominado. Então, calado é porque estão entendendo, né? Fé, né, Tia Lídia? Se desoriente, não. Então, a questão 18 está ok? Certo, né? Agora, a questão 19. A respeito dos atos administrativos, dos princípios administrativos, do processo administrativo e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos interessados o exercício de determinada atividade. Certo ou errado? Certo. A licença é um ato negocial vinculado e, regra geral, definitivo. Licença para dirigir, licença para construir, né? Se a pessoa atender todos os requisitos, a administração não pode negar. Então, quero exercer meu direito de dirigir. Vai lá na administração, mostra que atende todos os requisitos e a ela vai praticar o ato de licença para dirigir. Tá certo? Para que você possa exercer o direito. É um ato negocial. Aí, ó. Qual a característica aqui, ó, dos atos negociais? Aqui, ó. Os dois que mais caem em prova. A licença e a autorização. A licença é ato vinculado e, regra geral, definitivo. E a autorização é ato discricionário e precário. O que quer dizer isso? Na licença, se você atender os requisitos, a administração não pode lhe negar o exercício do direito, desenvolvimento da atividade, o uso do bem. É definitivo porque se você não deixar de atender os requisitos, ela não pode tirar. Lembre-se da exceção do STJ que se desorientou com relação à licença para construir e disse que a licença para construir, se ela for dada, e antes de começar a construção, se acontecer alguma coisa aqui no meio, por razão de interesse público, pode ser revogada. Aí desorientou o direito administrativo todinho. Por quê? Porque ato vinculado é irrevogável. Mas está lá no STJ e já caiu na prova do CESP. Isso aqui é a maior anomalia que a gente tem. A autorização é discricionária, a administração só dá se quiser, e precária, ela tira na hora que quiser. Por exemplo, porte de arma. Ok? Então, a gente tem licença e tem autorização como atos negociais. Posso. Licença é ato vinculado e definitivo. Se o administrado não pisar na bola, não pode ser tirado. Tipo, a licença para dirigir. A licença, como ato vinculado, tem uma característica. Ato vinculado é irrevogável. Não pode ser desfeito por oportunidade de conveniência, que não tem juízo de valor. Então, essa licença aqui para construir, quando ela é dada, é para ser um ato vinculado e definitivo. Só que o STJ inventou uma moda. Ele disse que quando a administração deferir a licença
E antes da construção começar, se no meio aqui, nesse lapso temporal aqui, acontecer fato superveniente, uma situação que o interesse público entenda, ele pode revogar essa licença para a pessoa não construir. Aí houve uma discussão. Por quê? Porque licença não cabe revogação. Mas o STJ entendeu que cabia se acontecer antes da construção começar. Quer dizer, ele deu a licença, mas antes da construção começar, acontecer alguma coisa que o interesse público entende que não deve mais dar esse exercício do direito de construção. Aí pode ser revogado. Teve muita discussão sobre isso, mas a decisão está lá. E já caiu nas provas do SESC. Vocês têm que ter cuidado com a anomalia, tá? A gente brinca dizendo que foi o estagiário que fez, que ele não sabe a diferença de revogação e de anulação. Mas eu não posso, né, culpar o pobre do estagiário por isso. Vamos lá. Tranquilo? Posso continuar? Pronto, então vamos nós. Questão de número 20. A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticada a posteriori, pela qual a administração reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre a homologação do procedimento licitatório. Corretíssimo. Os dois, o 19 e o 20, tratam de atos negociais do STJ. Ah, o número não tenho aqui, ó, amiga. Mas eu posso mandar pelo monitor, viu? Ela é antiga, ela não é nova não, mas ela já caiu nas provas do SESP. Vou mandar por ele te manda, tá? Pronto, pessoal? Posso caminhar? Questão de número 21. Vamos lá que a gente tem aqui uma caminhada. Eu vou já te mandar outra coisa, viu? Ó, prova de auditor fiscal da Cefaz. O próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos atos administrativos. Em um único ato administrativo foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava, que é confirmava, né? As férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo por meio de reforma, certo ou errado? Certo. Ó, eu quero lhe chamar a atenção de uma coisa. Eu quero que você bote aí. Isso aqui é uma das maiores discussões que a gente tem. O que é o Instituto da Convalidação? Convalidar é sanar um defeito do ato. Tá? Então, eu tenho essa análise. Toda vida que eu estou falando de convalidar um ato, eu estou falando de sanar um defeito que o ato tem. Vários doutrinadores dividem essa análise de convalidação. E aí o povo do mundo dos concursos se desorienta entendendo que são várias formas, várias espécies. Não é assim. Eu vou fazer uma tabela aqui para que você entenda aqui uma linha de raciocínio. Tá? Porque isso envolve vários doutrinadores. A primeira coisa que eu vou falar são as formas de convalidação. Essas formas de convalidação, elas envolvem as autoridades que praticam. Então, a gente tem a ratificação, a confirmação, ratificação, confirmação e o saneamento. Aí alguns doutrinadores, existe mais formas. Só que uma parte da doutrina não chama de forma, chama de espécies de convalidação. Aí repetem a ideia de ratificação, a ideia de reforma e a ideia de conversão. Perceba que nós vamos tratar de coisas diferentes. Coisas diferentes. A análise aqui recai sobre quem pratica o ato de convalidação. A análise aqui recai sobre o conteúdo, o que é feito aqui. Então, eu quero que vocês façam essa tabelinha para vocês escreverem aqui, para que vocês possam entender o que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Posso?
Aí bem aqui vocês botam forma relacionada a quem pratica o ato. Aí na espécie, relacionada ao conteúdo. Pronto? Podemos? Vamos começar por aqui. Ratificação, bem aqui, bote aí. Realizada pela mesma autoridade que fez o ato. Ratificação. Mesma autoridade que fez o ato. Aí, confirmação. Realizada por outra autoridade que não a que praticou o ato. E saneamento, realizado pelo particular. Pronto. Nós temos essas formas. E aí, como eu disse a vocês, elas se referem a quem pratica o ato. Na ratificação é a mesma autoridade, na confirmação outra autoridade, no saneamento o particular. Ok? Agora, as espécies. Aí aqui nós vamos ver o ato em si. Na ratificação, você bota que a função dele é corrigir o ato. Que é uma coisa pra gente interessante, porque na realidade deveria ser retificação e não ratificação, né? E ratificar é o quê? Confirmar, né? Aqui não funciona assim. Na reforma, ele vai remover o ato. E na conversão, ele vai substituir o ato. Então, entenda que são coisas diferentes. A análise de forma e a análise de espécies, tá? Essa correção aí da ratificação, ela pode recair sobre a competência ou a forma, viu? Porque o que é que vocês entendem? Que dos elementos do ato só pode ser convalidada a competência desde que não seja exclusiva e a forma desde que não seja essencial, né? O José dos Santos Carvalho Filho acha que pode convalidar objetos pluribus, mas o CESP não é fã dessa linha de raciocínio, tá bom? Então, é isso aqui que a gente tinha que saber. Então, na questão ele diz que ele ratificou as férias e retirou a licença concedida. Se ele removeu, isso é o quê? Ratificação, reforma ou conversão? Reforma, né? Então, o gabarito está o quê? Certo. Questão número 22. Vamos lá. Considerando os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Pronto, aqui, ó, a gente já vai trabalhar com a análise de serviços públicos. Aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Então, ó, só lembrando a vocês, a Lei Nova de Licitação, ela alterou o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987, que trata da concessão de serviço público. Porque quando a gente fala de serviço público, a gente pode dizer que esse serviço pode ser centralizado ou ele pode ser descentralizado. Quando ele for descentralizado, ele pode ser descentralizado pelo método de outorga, que aí vai para a mão da administração indireta, ou pelo método de delegação, que aí a execução desse serviço vai para a mão do particular. Quais são as formas de delegação da prestação de serviço? A concessão, a permissão e a autorização. As três aparecem na Constituição Federal. E existe uma lei, que é a Lei 8987 de 95, que só aparece concessão e permissão. Nós tivemos uma alteração recente no conceito de concessão da Lei da Concessão e Permissão, que é a Lei 8987. Qual era a regra antiga? Que concessão era a delegação da prestação de serviço,
a uma pessoa jurídica, um consórcio de empresa, que tinha que ser precedido de licitação na modalidade concorrência. Hoje, por conta da nova lei de licitação, essa concessão tem que ser precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Então, isso pode cair na prova de vocês, tá? E vocês têm que ter cuidado. Então, ele diz assim, ó, a prestação de serviços públicos de transporte coletivo sobre o regime de permissão prescinde de licitação que é exigida apenas para a modalidade de concessão, certo ou errado? Errado. Olha para mim. Tanto a concessão como a permissão exigem contrato e esse contrato tem que ser precedido de processo de licitação. Quando ele diz prescinde é porque não necessita, é o erro. Já a autorização é um ato discricionário e precário. Então, eu preciso de licitação para os contratos de concessão e permissão. Lembre-se que a concessão hoje exige licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. A permissão não traz essa exigência, ok? E a autorização não precisa de licitação. Ela é ato discricionário e precário. Então, o erro da questão é dizer que permissão prescinde de licitação, ou seja, não necessita, quando na realidade ela necessita, tá? Artigo 2º, inciso 4 da Lei 8987 de 95. Artigo 2º, inciso 4 da Lei 8987 de 95. Tranquilo? Pronto. Agora a questão de número 23. No que diz respeito às concessões e permissões de prestação de serviço público, julgo o item. O instrumento adequado para a concessão ou delegação da atividade pública, como serviço de táxi, é a autorização à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, mediante licitação, sob pena de infringência aos princípios da moralidade e igualdade. Certo ou errado? Errado. Presta atenção. Como regra geral, o STF entende que é autorização, só que você tem que entender que a autorização não precisa de licitação, tá? Alguns municípios usam permissão, por exemplo, aqui em Fortaleza é permissão, serviço de táxi, não é autorização, né? Mas o que você tem que entender é, quando o serviço de táxi, ele acontece, a delegação dele por autorização, eu não vou ter processo de licitação. Se acontece por permissão, eu tenho que ter o processo de licitação, tá? Então, aqui o erro da questão é que diz que a autorização precisa de licitação, e não precisa, tá certo? Bote aí, STF, recurso extraordinário, RE, 1.002.310. Vou repetir, tá? STF, RE 1.002.310. Lembre-se, a autorização não precisa de processo de licitação. Ok? Tranquilo? Então, a questão está errada. Posso caminhar? Questão de número 24. Com relação ao direito administrativo, julgo o item a seguir. Situação hipotética. Determinada concessionária de serviço público interrompeu a prestação de serviço objeto da concessão por razões de ordem técnica em situação de emergência. Assertiva. Nessa situação hipotética, será caracterizada descontinuidade do serviço e este será considerado inadequado, uma vez que a continuidade é condição da adequação da prestação por parte da concessionária, cabendo a ela o ônus de garanti-la. Certo ou errado? Errado. Qual é o erro, pessoal? Existem situações que o serviço público pode parar. Está previsto no artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 8987 de 95. Artigo 6º, parágrafo 3º da Lei
8795. Vou ler para vocês. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando, 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e 2, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Aí a gente tem um parágrafo novo que diz assim: a interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º, que é inadimplemento do usuário, não poderá iniciar-se na sexta-feira, sábado ou domingo, nem feriado ou no dia anterior a feriado. Isso é mudança, houve mudança na lei, isso é recente. Então, esteja atento, pode cair na minha prova, né? Pode cortar a sua luz na sexta, no sábado, no domingo ou no feriado? Pode mais não. A lei não aceita. Por inadimplemento, não. Tá bom? Situação de emergência é outra coisa. Aí o serviço pode parar, né? Mas porque você está inadimplente, não está pagando a conta não pode ser cortada sexta, sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 4º que foi acrescentado. Então, a questão 24 está errada, porque a concessionária interrompeu a prestação de serviço por razões de ordem técnica em situação de emergência. Pode ou não pode? Pode acontecer, né? Não é considerado descontinuidade do serviço, tá bom? E aí a nossa última questão de número 25, aqui para a gente fechar, diz assim: a respeito de serviços públicos, improbidade administrativa, acesso à informação, licitações e contratos, o item que se segue. Em um contrato de concessão pública, o poder concedente pode autorizar que os financiadores e garantidores da concessionária assumam temporariamente o controle da administração, o que lhe permite indicar membros dos conselhos da administração e fiscal e também exercer o poder de veto de proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária. Certo ou errado? Certo. Está previsto no artigo 27A, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, da Lei 89.87 de 95, tá? Artigo 27A, parágrafo 4º, incisos 1 a 4. 89, Lei 8987 de 95. Tranquilo, meu povo? Tudo dominado? Passa a régua.